Deixa eu trazer atualizações do incêndio que atingiu 2 fábricas lá no Distrito Industrial. Um incêndio que durou mais de 24 horas. O Corpo de Bombeiros conseguiu confinar e acabar com esse incêndio finalmente, tá? Foi na noite de ontem. A Record fez uma reportagem. Balança. Os bombeiros passaram a noite de terça para quarta-feira atuando no combate às chamas. Pela manhã já era possível ter uma dimensão do estrago na estrutura dos galpões. Ferros distorcidos e muita destruição. A gente espera que todos torçam pela gente, a gente vai conseguir, já está conseguindo, como você pode ver, já evoluímos bastante. E é assim, isso faz parte da rotina bombeiro militar. Cansado, sempre vamos estar. Afinal de contas, é a nossa profissão que a gente desenvolve. De acordo com funcionários da empresa EFA Motors, o fogo teria começado depois que faíscas de solda caíram sobre um produto químico na linha de produção. O incêndio se espalhou rapidamente e também atingiu a estrutura da Valfilme da Amazônia, que trabalha com reciclagem e produção de plásticos. Um vídeo gravado por funcionários mostra o desespero dos trabalhadores, que correram para escapar de uma tragédia. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros informou que não havia feridos, mas o Complexo Hospitalar Sul confirmou que uma funcionária, identificada como Letícia Gomes do Nascimento, de 31 anos e grávida de 2 meses, foi levada ao Centro de Tratamento de Queimados do Hospital 28 de Agosto. Segundo o hospital, ela teria sido socorrida antes da chegada dos bombeiros e por isso não constava na lista oficial de feridos. O estado de saúde da vítima é estável. Por meio das redes sociais, o governador Wilson Lima agradeceu o empenho das equipes que atuam no combate. Ao todo, 200 bombeiros foram mobilizados na operação. A complexidade do combate ocorre em razão dos materiais altamente tóxicos e inflamáveis presentes nas fábricas. O superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, esteve no local do incêndio. Ele lamentou o ocorrido e afirmou que a Suframa vai colaborar na reconstrução das instalações atingidas. Nós estaremos ao lado da diretoria da EFA, do Eduardo EFA e de seus trabalhadores para ajudar na reconstrução imediata desta importante empresa do Polo Industrial de Manaus. Entre o fim de tarde e o início da noite, caminhões-pipa não paravam de chegar. As chamas diminuíram e a nuvem de fumaça começou a se dissipar. Mesmo assim, outros militares chegaram ao local para reforçar o combate. O Corpo de Bombeiros aqui, em menos de 48 horas, que tecnicamente é esse horário para carga de incêndio, para o tamanho da área atingida, é esse horário que tecnicamente os Corpos de Bombeiros do Brasil trabalham para confinar o incêndio. Nossa preocupação maior foi em confinar para evitar aquela coluna de gás tóxico que estava sendo jogado na atmosfera. E o incêndio ele já está completamente confinado, com pequenos focos. Qualquer aeronave que passar aqui em cima vai observar isso. Embora o fogo não tenha se apagado completamente durante essa quarta-feira, o Corpo de Bombeiros garantiu que o efetivo vai permanecer aqui por pelo menos mais 2 dias, até que a área esteja totalmente livre de novos focos de incêndio. As nossas equipes ainda estão no local e permanecerão. Nós trabalharemos por mais pelo menos 2 dias aqui fazendo a remoção do material que foi queimado para garantir que não haja qualquer outra reignição. Nós temos uma área de mata tangente lá ao galpão sinistrado, era uma das preocupações nossas. Nós estamos no período da estiagem, existiram micro e médias explosões dentro da área sinistrada lá e uma média explosão dessa poderia projetar uma bomba de ignição para a floresta e isso gerar um incêndio florestal e certamente pioraria a situação. Foi uma preocupação nossa. Na alameda que fica entre o galpão sinistrado e a mata, nós posicionamos viaturas para evitar que qualquer fogo pudesse atingir aquela área de floresta ali e o incêndio sair de controle e aí certamente seria muito danoso. Olha, a Mirna Pinto tá lá na frente da fábrica. Eu vou conversar com ela agora ao vivo aqui no telão da audiência. Já vem comigo o balanceiro. Mirna, então tudo controlado por aí. Tô vendo que a estrutura, né, realmente totalmente destruída. Não deu para salvar muita coisa. Agora o trabalho vai ser árduo para a reconstrução dessa fábrica, não é isso? Bom dia para você, bom trabalho.
Muito bom dia, Alisson. Bom dia para você que está acompanhando o Balanço Geral. Exatamente, Alisson. Por aqui, essa é a movimentação, esse é o cenário que nós temos atualmente. Inclusive, aí o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, aqui do estado do Amazonas, o coronel Orleilson Muniz, né? Ele falou um pouquinho mais, falou em coletiva de imprensa hoje de manhã, justamente sobre o trabalho das equipes em combater esse incêndio, né? Que atingiu esses dois galpões aqui no Distrito Industrial 2 aqui na zona leste de Manaus. E aí, segundo o próprio comandante, o incêndio, Alisson, está 100% confinado, controlado, está aí extinto, tá? Dentro dos galpões não há mais qualquer foco de fogo, mas o trabalho continua agora nessa fase de rescaldo, né? Vai ter o trabalho de rescaldo em toda a área, toda essa área atingida. Ele destacou aí que foi uma operação extremamente difícil, mas, graças a Deus, bem sucedida. Então, de acordo com o próprio coronel Muniz, em casos como esse, Alisson, o confinamento das chamas costuma levar aí cerca de 48 horas à extinção completa. Tá? Realmente é um processo demorado. No entanto, nesse caso aqui, o confinamento ele foi alcançado ainda na tarde de ontem. E aí, durante toda a noite, o trabalho exaustivo, durante toda a noite, as equipes que continuaram trabalhando aqui, eles conseguiram, portanto, aí extinguir, né, todos os focos. Esse foi o maior incêndio aqui já registrado em Manaus, isso de acordo com o próprio coronel, tá? Devido a essa área, realmente, para você que está aqui, eu vou pedir licença para sair aqui, justamente para que vocês possam acompanhar as imagens. Realmente é um galpão gigantesco que a gente tem aqui. Então, todo esse galpão que vocês acompanham nas imagens de Irailton Vilaça, ele foi consumido. E a dificuldade era exatamente essa, porque dentro, né, tinha veículos, pneus, combustível, plástico, industrial, e aí componentes altamente infláveis, tóxicos, o que realmente tornou esse combate aí muito mais complexo. Além da água, né, e isso também o coronel ressaltou aqui, além de água, os bombeiros eles tiveram que utilizar a espuma especial para conter as chamas. O comandante também, Alisson, ele explicou que havia essa grande preocupação por conta da área de mata. Vocês acompanharam aí na nossa reportagem. O medo era justamente que se propagasse, né, que o fogo se propagasse para essa área de mata que fica atrás dos galpões. Vocês conseguem perceber, creio que vocês conseguem perceber, que vocês viram, né, que depois aqui de toda essa estrutura que está totalmente queimada, retorcida, tem uma área de mata. Então, o que ele explicou? Que quando tem esse tipo de incêndio, né, esse tipo de natureza, porque produtos altamente inflamáveis, no auge aí do incêndio existe pequenos e médias explosões internas. E aí essas explosões pode acontecer o que? Aquelas fagulhas. E aí se uma fagulha dessa cai nessa vegetação que está seca, a gente entrou já no período aí de verão amazônico, né? Então agravaria ainda mais a situação. Esse era o risco, né, que existia e que, claro, o Corpo de Bombeiros trabalhou para que isso não acontecesse. E aí, claro, teve todo o trabalho tanto para preservar, né, essa situação, mas também para proteger as edificações vizinhas que tiveram ali durante o momento, no ápice do incêndio, Alisson, os vidros eles foram quebrados, claro, né, imagine só o calor intenso no momento ali realmente no auge, mas essas edificações elas não foram atingidas, tá? O coronel também falou que ao total aí 205 bombeiros militares atuaram nessa operação. E aí vale lembrar também o apoio de brigadistas, né? Precisa realmente citar que teve o apoio também de brigadistas e 26 viaturas. Atualmente, o que a gente tem acontecendo aqui por parte da corporação, Alisson? 60 bombeiros, tá, militares e 7 viaturas seguem, então, aqui no local justamente para fazer aí esse trabalho de rescaldo. Então, olha só, Alisson, foram mais de 35 horas de combate intenso às chamas. Então, realmente, um trabalho super cansativo, um trabalho exaustivo por parte do Corpo de Bombeiros. E a gente vem ressaltando, a gente vem falando sobre isso a todo instante. Mas o próprio comandante aí do Corpo de Bombeiros, ele falou na manhã de hoje um pouquinho mais sobre esses detalhes. Vamos acompanhar o que ele disse. Nós estamos agora com 100% do incêndio confinado, controlado e extinto. Então, nós fizemos um trabalho aí que hoje já vai entrar no segundo dia. Fizemos um trabalho extremamente difícil, mas completamente exitoso. Só para que a população entenda, incêndios dessa natureza, eles tecnicamente leva-se
48 horas para ser confinado, não é extinto, confinado. E o trabalho integrado aqui das diversas estruturas de governo apoiando o Corpo de Bombeiros, nós conseguimos ainda no final da tarde de ontem confinar o incêndio, mantendo alguns focos, pequenos focos isolados. E durante o trabalho intenso da noite, nós conseguimos extinguir todos os focos de incêndio. É uma área muito grande, o maior incêndio que Manaus já foi acometido de todos os tempos. Aqui nós usamos em média 200 bombeiros militares por dia, além das estruturas de apoio. E certamente foi um trabalho muito difícil, mas agora já entramos na fase final. Importante salientar que aqui queimou material altamente combustível, como um polipropileno, solventes, cola, muito material plástico. E isso potencializa o fogo e faz com que seja difícil. Em todo momento, todas as ações estavam completamente sob controle. E pretendemos ainda hoje, no final do dia, entregar a edificação para o proprietário para fazer o trabalho de reconstrução. E Alisson, o comandante também ele falou sobre a incorporação dos novos soldados, né? Novos soldados aí do Corpo de Bombeiros que entraram ano passado, no final de 2024. Ele também ressaltou que foi extremamente importante. Outro detalhe também, Alisson, o comandante ressaltou que as empresas, né, as fábricas, elas tinham sim um documento que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse documento ele atesta, né, que as instalações elas seguem todas as normas de segurança contra incêndios. Então, tanto a EFA quanto a outra empresa, a outra fábrica, eles tinham esse documento. E também é importante falar aí que realmente foi um incêndio gigantesco, mas graças a Deus, sem vítimas fatais. Vocês acompanharam também na reportagem que a única pessoa ferida foi a Letícia, né, uma jovem aí de 21 anos, que está grávida de 2 meses. Ela sofreu queimaduras e ela ainda segue internada, está no Centro de Tratamento de Queimados do 28 de agosto. O quadro dela é estável, mas ainda sem previsão de alta. Isso foi repassado pela tia da Letícia. Ontem mesmo, inclusive, em áudio que ela enviou para a nossa equipe, ontem mesmo uma equipe tanto aqui da fábrica, né, que ela trabalhava, como os familiares, eles estiveram lá no hospital, levaram kits de higiene pessoal para a Letícia, remédios. A empresa também está dando todo o suporte necessário para ela. E claro, né, Alisson, a gente torce para que ela receba logo a alta, vá para casa, se recupere então em casa e tenha uma gravidez aí tranquila. E outra situação também, Alisson, é importante rapidamente falar, que o coronel, ele falou sobre as fake news que ocorreram aqui durante esses dias de sinistro. E aí eu peço para que vocês possam ouvi-lo, o que ele exatamente falou sobre isso. Vamos acompanhar. Ontem nós vimos uma chuva de fake news, né? E agradecemos a boa vontade, a população ela sempre quando se sensibiliza quando acontecem essas tragédias, né? Mas foram motivadas por fake news, informando que o pessoal que estava trabalhando não tinha água e coisas dessa natureza. É impensável isso. Né? Toda a nossa estrutura logística, ela prevê desde o apoio logístico para o homem, a proteção individual do homem, além do suprimento dos insumos de combate a incêndio, que é a água, a espuma sintética e tudo mais. Portanto, não há qualquer possibilidade de não haver o suprimento para o efetivo de trabalho, seja ele a hidratação ou a alimentação. Só para esclarecer, né, Alisson, isso é extremamente importante. E agora o foco realmente é só o trabalho aqui que vai ser feito de avaliação dos danos materiais, a investigação das causas do incêndio, a análise estrutural desses galpões, né, dos vários galpões que foram atingidos e, claro, aí saber quais são as medidas que serão adotadas por parte da empresa em relação à manutenção desses empregos, desses funcionários, Alisson. E a gente segue, portanto, né, ainda acompanhando como é que vai se desenrolar a partir de então. Eu volto contigo aí no estúdio. Valeu, Mirna Pinto, tamo junto demais. Obrigado pelas informações, bom trabalho para você por aí. E ó, gente, depois desse incêndio que atingiu a fábrica lá no Polo Industrial de Manaus, a Suframa apresentou algumas medidas para tentar amenizar esse prejuízo, né, na economia e também para ajudar os 123 funcionários. Dá só uma olhada. Trabalhadores da EFA estão com seus empregos assegurados. O sinistro
atingiu a linha de produção da EFA e um reservado com um depósito de polímeros da empresa Valfilme. A empresa estará procedendo ações técnicas para que, com muita brevidade, ela retorne à produção, porque o inventário e seus estoques de partes e peças foram preservados. Durante este período de inatividade, parte do seu quadro de funcionários técnicos estarão trabalhando na remontagem da linha de produção. E ainda assim, os demais que estiverem na inatividade estarão garantidos por um seguro do Ministério do Trabalho. A partir de segunda-feira, haverá uma mesa em que todos esses detalhes serão combinados com a empresa EFA, com o Ministério do Trabalho e com o Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Metalúrgicos. Receberão uma cesta básica, cada um dos trabalhadores receberá uma cesta básica no valor de R$1.000. Cada cesta para eles sairão daqui na terça-feira já com essa cesta básica. E olha, apesar do incêndio ter durado mais de 30 horas, algumas peças não foram queimadas. Ponto positivo. Sendo assim, né, que for liberado pelo Corpo de Bombeiros, a empresa vai continuar. E o melhor, os trabalhadores vão ser ajudados pelo Ministério do Trabalho.